A mania das gravações. Fidel gravava tudo. No terceiro andar do Palácio de la Revolución, num pequeno anexo a seu gabinete, ficava um dispositivo de gravação profissional comparável ao do filme A Vida dos Outros, com 2 leitores de fita magnética e 2 fones de ouvido. Até segunda ordem, devíamos usar o gravador toda vez que Fidel recebesse um visitante para uma conversa em particular, fosse ele cubano ou estrangeiro, político, ministro ou general. Eram os estenodatilógrafos que, com os olhos colados na agulha do potenciômetro, controlavam o volume e mudavam de um gravador a outro cada vez que um rolo de fita chegava ao fim. Mas era eu que, da sala da escolta, também anexa ao gabinete de Fidel, abria e fechava os 3 microfones escondidos no gabinete do líder máximo. Fazia isso com 3 chaves que abriam 3 fechaduras dissimuladas num pequeno armário, que ficava trancado. Era também para mim que Fidel murmurava: Sánchez, não grabes. Sanches, não grave, quando achava desnecessário o registro. Nesse caso, eu não girava nenhuma chave e me abstinha de chamar o serviço dos estenodatilógrafos. Devo acrescentar que a sala do Conselho dos Ministros, localizada do outro lado do corredor, a menos de 10 metros do gabinete de Fidel, também estava cheia de microfones, que permitiam imortalizar as reuniões do Politburo, do Partido Comunista, que aconteciam ali. Partindo do princípio de que tudo o que foi dito pode ser utilizado contra o interlocutor, essas gravações foram metodicamente passadas para fitas ou CDs, a partir dos anos 1980, e depois arquivadas. Elas poderão servir, mesmo depois de vários anos, para confrontar esta ou aquela pessoa. O mesmo princípio se aplica a todas as conversas telefônicas importantes de Fidel, que, mais cedo ou mais tarde, pode utilizá-las para pressionar seu interlocutor ou para comprometê-lo. A maioria desses documentos sonoros dormirá para sempre nos arquivos e nunca será levada a público, de modo que é possível que digam que tudo não passa de fruto da minha imaginação. Felizmente, ouso afirmar, alguns anos depois de minha saída, o próprio Fidel Castro provou que não estou inventando nada. Em 2002, ele não resistiu à vontade de difundir a conversa telefônica que acabara de ter com o então presidente mexicano, o conservador Vicente Fox. Foi na véspera de uma reunião de cúpula das Nações Unidas, organizada em Monterrey, no México, quando o chefe de Estado, de uma ingenuidade desconcertante e de uma falta de tato beirando a grosseria, telefonou para Fidel para lhe sugerir, com muita insistência, que abreviasse o máximo possível a estada em seu país, prevista para dali a 2 dias. Isso, ele dizia, para não incomodar os demais participantes. Cereja do bolo. Fox pedia que ele se abstivesse de qualquer declaração que pudesse desagradar o presidente americano George Bush, que estava prestes a invadir o Iraque. Já expliquei que se opor frontalmente a Fidel era a última coisa a ser feita caso quiséssemos obter algum resultado positivo. E a primeira
se quiséssemos indispô-lo. E foi justo o que fez o pobre Fox, cuja noção de psicologia era próximo de zero. Extremamente irritado, Fidel decidiu divulgar a conversa telefônica de 16 minutos na íntegra. No dia seguinte, ela já fazia o circuito dos canais de televisão latino-americanos e do YouTube, onde continua disponível. A imprensa de esquerda se deliciou e aproveitou para fustigar Fox, chamado de lacaio de Washington. E, de fato, ele não ajudou. Suas palavras foram as de um homem servil e submisso aos Estados Unidos, produzindo um efeito desastroso para sua imagem nessa região do mundo onde o anti-americanismo está sempre à flor da pele. Num piscar de olhos, Fidel assassinou Fox, ridicularizando-o. Que eu saiba, foi a única vez que uma gravação realizada no anexo ao gabinete do líder máximo foi levada a conhecimento do público. No entanto, existem milhares de outras. Sempre que possível, Fidel Castro também grava suas conversas privadas no exterior. Nunca vou esquecer da nossa viagem ao Equador, em agosto de 1988, por ocasião da posse de Rodrigo Borja, o novo presidente social-democrata desse país andino de conhecida instabilidade política. Em Quito, capital do altiplano situada a 2.800 metros de altitude, Fidel logo foi visitar o amigo Osvaldo Guaiaçamim, 1919 a 99, famoso artista contemporâneo do Equador, cuja obra, inspirada na arte ameríndia, tem por tema a miséria, a opressão e o racismo. Assim como Fidel, de quem pintou vários retratos. Naquele dia, El Comandante tirou 1 hora de seu tempo para posar para aquele que chamava de mi hermano, um qualitativo reservado aos verdadeiramente íntimos, como Gabriel Garcia Marques. Mais tarde, Guaiaçamim foi a Havana para concluir o retrato iniciado na fabulosa casa modernista do pintor. Lembro de uma frase que ele disse então: Fidel, é preciso mostrar as mãos, pois as mãos de Fidel falam. Outro momento intenso da viagem foi a própria cerimônia da posse presidencial, no Congresso. Uma cena alucinante. Quando o presidente anterior, de direita, o controverso Leon Febres Cordeiro, que era um aliado de Washington, iniciou o seu discurso. Os deputados começaram a gritar: corrupto, ladrão, filho da puta, em meio a uma baderna indescritível. Fidel arregalou os olhos e manteve uma expressão de espanto que eu nunca tinha visto. A cena se espalhou pelas ruas, sob o céu impecavelmente azul do altiplano, onde manifestantes vaiavam o ex-presidente. Diante da tensão ambiente, decidimos evacuar o comandante por uma porta lateral oculta. Enfim, voltando às gravações. Fidel aproveitou a viagem a Quito para conversar com o presidente da Costa Rica, Oscar Arias, também presidente e recém-laureado como o Prêmio Nobel da Paz de 1987 por sua mediação nos conflitos da América Central.
Fomos até a casa que havia sido colocada à disposição dele pelas autoridades equatorianas. Chegando ao local, toda a escolta do comandante ficou do lado de fora, menos eu. Os dois chefes de estado se instalaram numa sala para uma conversa sobre a América Central, pois Arias continuava justamente com o apoio de Castro para finalizar o processo de paz em curso, em especial na Nicarágua. A primeira coisa que Arias disse foi que queria que a conversa permanecesse privada. Mas eu recebia ordens de Fidel, não do presidente costarriquenho. Como de costume, liguei o mini gravador Sanyo que sempre levava comigo, seguindo a vontade do Jefe. Não sei como nem porquê, mas antes mesmo do início da conversa, o gravador escondido no bolso da minha camiseta subitamente fez clique. Arias ouviu e educamente pediu que Fidel me indicasse a saída. E eles ficaram sozinhos. No entanto, vi que havia uma outra porta, do outro lado da sala. Dei a volta pelo corredor na ponta dos pés e discretamente coloquei o gravador, escondido numa pasta, sobre uma mesa perto dessa segunda porta. E consegui gravar toda a conversa, apesar de a qualidade do som ter ficado muito ruim. Conto tudo isso para dizer que, longe de censurar meu zelo, Fidel sempre aprovava qualquer documento sonoro. Quando voltamos a Havana, pediu à técnica que limpasse a faixa sonora para eliminar os ruídos ambientes e melhorar a qualidade geral da gravação. No que concerne à instalação de microfones e câmeras nas casas, apartamentos, carros, gabinetes, fábricas e ruas de Cuba, esta era uma função do Departamento Técnico da Polícia Secreta. A técnica, ou Segurança de Estado, ou G2. Ele não deve ser confundido com o Departamento Tchequio, que vigiava e seguia pessoas. Nós o chamávamos de Departamento K, de Kafka, em razão de sua nomenclatura. A unidade KC verificava o correio postal. A unidade KT se ocupava do check-in telefônico, escutas telefônicas e microfones instalados em quartos de hotel, gabinetes, carros, casas. A unidade KJ se encarregava do check-in visual, perseguições e vigilância por vídeo. A essas se somava o KR, que geria o check-in radiofônico, isto é, as escutas dos emissores receptores de rádio, numerosos em Cuba, nos ministérios, mas também em algumas casas de radioamadores. Também posso revelar que câmeras de vigilância eram instaladas nas proximidades imediatas da Fortaleza La Cabaña, o prédio colonial que dominava o velho porto, de onde os agentes do KJ vigiavam permanentemente, com a ajuda de poderosas teleobjetivas, a circulação de pessoas na entrada da seção de interesses dos Estados Unidos, a 3 quilômetros dali, na avenida à beira-mar. De fato, desde a ruptura das relações diplomáticas em janeiro de 1961, Washington não dispunha mais de uma embaixada em Havana. Mas desde 1977, relações informais eram garantidas por uma seção de interesses.
Além disso, uma equipe do KJ operava de um prédio da Unidade 160, o centro logístico da escolta, onde ficava a garagem das Mercedes, o cinema privado de Fidel, a casa onde ele recebia as amantes, as despensas de comida da nomenclatura, etc., que dava diretamente para o apartamento privado da residência do embaixador da Suíça, do outro lado da rua. Ou melhor, o simples policial a postos na entrada dessa residência era, na verdade, um oficial da contra-espionagem que vigiava as entradas e saídas daquele endereço, frequentado por muitos ocidentais. Melhor que os estrangeiros tenham isso bem claro. Em Cuba, ninguém escapa da vigilância da Segurança de Estado, o G2. Vários hotéis de Havana são dotados de quartos especialmente preparados pela técnica, que ouve as conversas e filma a intimidade de alvos dignos de interesse, como empresários, políticos, professores universitários, profissionais da cultura, jornalistas, personalidades das artes e das letras. Exemplos são o 20º andar do Hotel Habana Libre, o 14º andar do Hotel Riviera, o Hotel Nacional ou ainda o Hotel Corriba, e outros mais. Quando o Estado cubano convida personalidades estrangeiras, como acontece com frequência, é fácil alojá-los num desses quartos especiais. Depois, filmar seus encontros com alguma prostituta chamada pelo G2. O regime dispõe então de uma poderosa ferramenta de chantagem, principalmente quando o parceiro sexual é menor de idade ou do mesmo sexo, mesmo quando o alvo é um homem casado. Ignoro quantos espiões Cuba tem por metro quadrado, mas deve ser um número impressionante. Uma coisa é certa: a Segurança de Estado, ou G2, a mega estrutura que repousa sobre 3 pilares: a espionagem, a contra-espionagem e a segurança pessoal, a qual eu pertencia. Estende seus tentáculos como um polvo. Cada fábrica, cada instituição, todos os ministérios e escolas das menores aldeias têm infiltrados ou são controlados por agentes. Tanto na província quanto nos bairros das grandes cidades. Sua missão fundamental consiste em coletar informações sobre o estado da opinião pública em zonas geográficas delimitadas, para depois sintetizá-las em relatórios transmitidos diariamente aos superiores. E tudo vai subindo de maneira piramidal até el líder máximo. Graças a esse esquadrinhamento, Fidel e Raul são informados em menos de 24 horas sobre a menor crítica feita ao regime pela população. Até mesmo os ministros e os generais são espionados e vigiados. No amplo terreno de Punto Cero, a morada havanesa de Fidel, há uma pequena casa dedicada às escutas das personalidades que moram na vizinhança imediata do líder máximo. Ora, essa parte da cidade é quase que exclusivamente habitada por membros da nomenclatura. Localizada no parque da propriedade privada de Fidel, mas afastada da construção principal, essa casinha tem o doce apelido de
Casa de los Misteriosos, Casa dos Misteriosos. Eu conhecia havia tempos essa casa, mas só de reputação, pois os guarda-costas não tinham autorização para se aproximar dela. Um belo dia, porém, acabei confirmando, totalmente por acaso, que a função da Casa de los Misteriosos era de fato a que pensávamos, sem sombra de dúvida. Foi por volta de 1990. Naquele dia, Fidel e nós, a escolta, tínhamos acabado de chegar ao Palácio de la Revolución para começar um dia de trabalho quando El Comandante me enviou imediatamente à sua casa de Punto Cero para buscar um documento que tinha esquecido. Passando na frente da casa da escolta, situada a 50 metros da casa de Fidel, pedi ao motorista que parasse alguns segundos para recuperar um maço de cigarros que eu tinha deixado no dormitório. Ali dei de cara com dois sujeitos mexendo nos telefones, mas entrei de rosto baixo, sem olhar para eles, fingindo estar concentrado demais para vê-los. Saí o mais rápido possível com meu maço de cigarros na mão. E como não havia nenhum veículo desconhecido no estacionamento, entendi que eram os caras da Casa dos Misteriosos, que tinham vindo a pé do outro lado da propriedade. Comentei essa descoberta com minha mulher e com 3 ou 4 colegas próximos, e depois nunca mais fiz alusão a ela. Ainda assim, descobri que Fidel mandara colocar sob escuta telefônica seus próprios guarda-costas, que lhe eram devotos de corpo e alma. Mas também é verdade que, com o passar do tempo, Fidel generalizou as escutas a ponto de instalar microfones em um bom número de casas de protocolo, mesmo na que era frequentada por seu amigo Hugo Chávez, e de acompanhar as conversas dos ministros, conforme demonstrado pela dupla desgraça, em 2009, de Felipe Pérez Roque e Carlos Lage, que na época eram, respectivamente, ministro das Relações Exteriores e vice-presidente do Conselho dos Ministros. Escutas são o beabá da espionagem, e numa ditadura, a espionagem, também chamada inteligência ou informação, é crucial. Ao longo da história, Fidel fez dessa arte uma ciência, tamanha a experiência que acumulou. Durante os anos de guerrilha, ele montou o sistema de espionagem, pois na clandestinidade a informação era uma ferramenta fundamental para a sobrevivência. Chegando ao poder, beneficiou-se dos preciosos conselhos e da inestimável ajuda técnica da KGB soviética e da Stasi alemã. Em Cuba, o mestre espião é Fidel. Ele tinha todas as qualidades necessárias: astúcia, audácia, senso de improvisação. No exterior, por exemplo, era ele e mais ninguém que definia os alvos prioritários, a saber, a administração americana de Washington, os funcionários das Nações Unidas em Nova York, os exilados cubanos na Flórida, sem esquecer os meios universitários, onde eram recrutados os simpatizantes castristas suscetíveis a se tornar, anos depois, os espiões infiltrados na administração Yankee. Pois uma coisa é fundamental:
Fidel sempre se projeta para o futuro e pensa em termos de gerações. Ele pode esperar anos ou décadas para ativar um espião, o tempo necessário para que este adquira uma posição hierárquica suficientemente elevada na instituição que ele quer penetrar. Enfim, é ele em pessoa que trata com os agentes secretos mais importantes quando eles estão de passagem por Havana. Ele se encontra com eles à noite, em casas de protocolo, e conversa até tarde, noite tropical adentro. Em 1980, tive uma pequena amostra de seu savoir-faire. Era a época da crise de Mariel. Um esclarecimento histórico. Em 2 de abril de 1980, 5 cubanos forçaram com um ônibus a entrada da Embaixada do Peru para pedir asilo político, que obtiveram apesar dos protestos de Fidel Castro. Em represália, ele retirou a proteção política cubana da frente da embaixada. O resultado imediato de sua ação foi que 750 cubanos e depois 10.000, desejosos de deixar a ilha, invadiram o terreno da missão diplomática, acampando no local, recusando-se a ir embora. A ocupação se transformou em crise humanitária. Superpovoada, a embaixada do Peru não tinha como garantir condições de higiene mínimas ou uma alimentação decente aos ocupantes. Cada centímetro quadrado, dentro e fora do prédio, estava ocupado por refugiados, a ponto de alguns terem se instalado nos galhos das árvores do jardim. Depois de 3 semanas de queda de braço e de negociações com Lima, mas também com Washington, não foram 10.000, mas 100.000 cubanos que receberam autorização para se exilar nos Estados Unidos. Ou seja, a maior onda de emigração da história do castrismo, de 1959 até os dias de hoje. Acompanhei tudo de camarote. Vi, ao longo de 3 semanas, como Fidel conduziu tudo. Para começar, desde o início da crise, como um verdadeiro líder de guerra, ele decidiu transferir seu gabinete para dentro do gabinete do diretor da contra-espionagem na época, Fabián Escalante Fonte, que ficava mais perto da embaixada peruana, ou seja, da ação. Desse posto de comando, imediatamente ordenou à técnica que instalasse câmeras para que ele pudesse seguir ao vivo a situação no perímetro diplomático e nos arredores. Depois mandou 2 ambulâncias estacionarem ao lado da embaixada e autorizou que os reclusos saíssem para receber cuidados. Um gesto humanitário para levar assistência às mulheres, aos homens e às crianças doentes? Na verdade, metade dos médicos das ambulâncias era de oficiais de informação usando roupas brancas, aproveitando as consultas para traçar o perfil dos que pediam asilo. Enquanto isso, eu, ao lado do comandante, registrava por escrito na libreta seus principais feitos e gestos. Paralelamente, Fidel decidiu se infiltrar na embaixada peruana, enviando ao local falsos candidatos ao exílio, que na verdade eram agentes de informação. Estes simulavam algum mal-estar para ir consultar os pretensos médicos,
que lhes passavam as últimas instruções de Fidel. Enquanto as condições humanitárias se degradavam e a tensão política aumentava, El-Chefe ordenava que semeassem a discórdia entre os refugiados, provocando escândalos. Além disso, no momento em que a penúria alimentar se tornou crítica, Fidel mandou generosamente entregar caixas de mantimentos aos refugiados, mas em número apenas suficiente para que eles brigassem e se engalfinhassem pela comida. Assim, a televisão cubana pôde filmar com orgulho, por entre as grades, cenas de luta e tumulto, apresentando os refugiados como a escória da sociedade. E foi assim que Fidel Castro, mesclando astúcia, cinismo e espionagem, conseguiu, se não virar a situação a seu favor, ao menos limitar os danos. Mas a história não para por aí. A negociação internacional ainda teve um epílogo. Depois de 3 semanas, Fidel autorizou dezenas de milhares de cubanos a ir ao porto da cidade de Mariel, a oeste de Havana, para embarcar para a Flórida a bordo de navios vindos dos Estados Unidos. 100.000 pessoas ao todo. O êxodo de Mariel começava. Dizia-se que El Comandante aproveitara para esvaziar as prisões e se livrar de milhares de presos perigosos, enviando-os aos Estados Unidos. A mais pura verdade. Ele os selecionava pessoalmente. Vi-o em ação. Estive presente quando lhe levavam as listas da administração penitenciária, com o nome dos detentos, o motivo da condenação e a data prevista para a soltura. Fidel lia e decidia num golpe de caneta. Este sim, aquele não. O sim era para os assassinos e os delinquentes perigosos. O não era para os que tinham atentado de perto ou de longe contra a Revolução. No total, mais de 2.000 criminosos foram soltos nas ruas de Miami. Por fim, depois que os candidatos ao exílio foram autorizados a embarcar para os Estados Unidos, Fidel mobilizou uma multidão hostil no porto de Mariel para lhes reservar a partida mais humilhante possível. Incitados por policiais e agentes do G2, vestidos como civis, meus compatriotas os insultavam a cusparadas e socos. Claro que achei injusto, mas o que podia fazer? Na hora, vi aquilo como uma simples medida defensiva, um meio legítimo de proteger a revolução e seus nobres ideais diante dos contra-revolucionários que a tinham agredido de maneira intencional, invadindo a embaixada do Peru. Eu era jovem e engolia sem reclamar todas as mentiras de Fidel. Na época, eu tinha acabado de começar meus estudos de contra-espionagem na Escola Superior do MININT. No início, eles me ocuparam um dia por semana, de 1979 a 1985. Depois, nos últimos meses da formação, todos os dias. Foi ali, nos bancos da escola, mas também junto ao mestre espião Fidel, que assimilei todas as técnicas ensinadas aos agentes cubanos enviados em missão ao exterior. Mais tarde, essas técnicas,
como as de seguir e despistar, me serviram muito, principalmente quando fugi de Cuba, depois de cumprir minha pena na prisão, com a polícia ainda monitorando todos os meus gestos. O curso de psicologia, por exemplo, nunca deixou de me ser útil. Aprendíamos, entre outras coisas, os diferentes métodos de extrair informações de nossos interlocutores em conversas banais, acionando estímulos psicológicos como a bajulação ou a dúvida, valorizando as pessoas que sofriam de uma falta de reconhecimento da vida profissional ou, pelo contrário, pondo em dúvida as palavras das pessoas que tinham um ego hiperinflado e que, portanto, eram levadas a enriquecer a conversa. Era inegável que podíamos conseguir muitas coisas. Entre meus colegas de aula figuravam futuros diplomatas. É preciso dizer que a espionagem cubana estendia seus tentáculos por todo o mundo. E, ao contrário do que acontecia em outros países, os diplomatas cubanos dominavam perfeitamente todas as técnicas de espionagem. Eles seguiam uma formação para isso. Antes de serem enviados em missão, encontravam-se inclusive com psicólogos que os informavam sobre seu próprio caráter, suas forças e fraquezas, para corrigirem alguns de seus traços psicológicos. Tratava-se de eliminar, neles, os gostos, as inclinações ou preferências que poderiam constituir fraquezas exploradas pelo inimigo e, ao mesmo tempo, reforçar sua motivação revolucionária com um discurso ideológico calibrado. Essa fase era chamada de blindagem mental. Resultado: de Paris ao México e de Berlim ao Cairo, toda a embaixada cubana era um ninho de agentes. Mesmo o último dos funcionários, mesmo um simples recepcionista, tinha uma iniciação em contra-espionagem, apesar de sua formação não ser tão completa quanto a do chefe do posto, isto é, o embaixador. De tanto viajar com Fidel e colaborar estreitamente com nossos representantes no exterior, acabei aprendendo muitas coisas. Por exemplo, que o oficial cifrador era o homem mais vigiado de cada embaixada, em razão de todas as informações de que dispunha. Obrigado a residir dentro do perímetro diplomático, ele não tinha autorização para andar sozinho na cidade. Devia sempre estar acompanhado de um ou vários colegas. Isso tudo para evitar deserções, que seriam dramáticas para Cuba. Uma das missões essenciais das embaixadas consistia em recrutar agentes estrangeiros, quer se tratassem de simples agentes de influência ou de verdadeiros espiões. Os primeiros, em geral, eram professores universitários, políticos, diplomatas, jornalistas, personalidades das artes e das letras e mesmo donos de empresas. Em suma, qualquer pessoa que gozasse de uma posição que lhe conferisse alguma influência sobre a sociedade e que, a princípio, visse com bons olhos a Revolução Cubana. Tratava-se, para Cuba, de encorajar tendências naturais nessas pessoas, a fim de fazer delas intermediárias de opiniões imperceptivelmente pró-castristas.
Como Lenin teria dito, idiotas úteis. Os segundos, muito mais raros, eram os que trabalhavam conscientemente para os serviços cubanos, depois de terem sido recrutados pela direção de inteligência. As recepções diplomáticas, os acontecimentos culturais, shows, projeções de filmes ou os encontros profissionais, no âmbito do turismo, por exemplo, bem como as reuniões de amantes de charuto, eram propícias para o recrutamento de agentes. A missão ficava a cargo de um oficial recrutador. Existia um em cada embaixada cubana do mundo. Em geral, ele era uma pessoa culta, sociável, muito agradável, capaz de falar de todos os assuntos e de se adaptar a todas as circunstâncias. Sua primeira tarefa consistia em ganhar a simpatia das pessoas e fazê-las falar, para determinar se apresentavam um perfil favorável a Cuba e se poderiam, assim, ser recrutadas. Cada recruta em potencial era objeto de um estudo psicológico. Seus gostos, preferências, fraquezas, orientação sexual, grau de afinidade com a Revolução Cubana, queda pelo dinheiro. Tudo era metodicamente registrado numa ficha. Esse era o ponto de partida obrigatório. Todos os que têm familiaridade com o universo da informação sabem que existem 4 expedientes para recrutar agentes: o dinheiro, a ideologia, a chantagem, o ego. Fidel sempre privilegiou o segundo, partindo do princípio de que recrutar pessoas realmente motivadas e que compartilhem de sua ideologia anti-imperialista, isto é, anti-americana, é tanto o meio mais seguro a longo prazo quanto o menos oneroso. Os mais célebres agentes cubanos descobertos pela CIA eram todos desse tipo, como Ana Belém Montes, infiltrada no Pentágono, presa em 2001 e condenada a 25 anos de prisão. Ou Walter Kendall Myers, ex-oficial do Departamento de Estado, preso em 2009 e condenado à prisão perpétua. A sensação de lutar pela vitória da Revolução Cubana lhes bastava. Às vezes, porém, de maneira pontual, os agentes eram recrutados por meio de chantagem. Foi o que aconteceu com um diplomata francês. Um caso de que tomei conhecimento certa manhã, preparando a correspondência de Fidel. Ainda não expliquei que, além da proteção física do comandante e da atualização da libreta, todas as manhãs eu devia pôr em ordem os relatórios de síntese enviados pelos diferentes ministérios e pelos serviços de informação. Certa manhã, então, no fim dos anos 1980, vi um relatório da contra-espionagem sobre um diplomata francês, composto em Cuba, recrutado segundo o método da chantagem. O recrutamento de um agente estrangeiro era um acontecimento que não se via todos os dias e que era suficientemente interessante para despertar minha vontade de me demorar naquele caso. Na hora, não tive tempo de ler o relatório em detalhes, pois precisava preparar a pilha de documentos para apresentar a Fidel.
mas guardei seu nome. Depois, esqueci o caso. Entretanto, a história tem uma sequência que aconteceu em Miami. Como todos sabem, dezenas de milhares de exilados moram na capital da Flórida. Entre eles, há um número significativo de antigos agentes dos serviços secretos cubanos, que, dado o meu pedigree, naturalmente se aproximaram de mim quando finalmente consegui fugir de Cuba, em 2008. Um deles, ex-oficial de informação, que tinha desertado para os Estados Unidos em 1995, me perguntou se eu nunca tinha ouvido falar de um certo X. Nós os chamaremos assim. Diplomata francês recrutado no fim dos anos 1980 em Havana. Seu nome de imediato repercutiu em minha mente, levando-me a voltar no tempo quase 20 anos. Alguns dias depois, o ex-oficial cubano leu para mim um trecho sobre o diplomata em questão, tirado do relatório de 9 páginas que ele tinha escrito para o FBI americano após sua deserção. Menciono aqui o essencial, pois releva muito sobre a maneira como trabalham os serviços secretos cubanos. Pois, ao contrário do que se poderia acreditar, a espionagem castrista não mirava necessariamente nos peixes grandes. Ela também se interessava pelos funcionários intermediários, de segundo escalão, mais suscetíveis a obter fragmentos de informação que a seguir se inscreveriam num conjunto mais amplo, como a peça de um quebra-cabeça. Enfim, esse caso exemplar mostra que, de maneira pontual, a espionagem cubana recorria ao método da chantagem, apesar de, repito, Fidel preferir o recrutamento por afinidade ideológica, mais confiável e duradouro. Assim, tendo detectado que esse senhor X, diplomata, se dedicava ao contrabando de joias e de obras de arte, o Departamento 2 da Contra-Espionagem Cubana traçou seu perfil psicológico e organizou uma operação para comprometê-lo, filmando-o no momento em que efetuava uma transação ilegal. A operação foi concluída com sucesso e o recrutamento foi declarado positivo. A seguir, pediram ao francês que fornecesse informações sobre o lado de dentro de sua representação diplomática, o sistema de alarme, as medidas de segurança, etc., tornando possíveis visitas secretas ao local. Também pediram-lhe que fornecesse informações sobre a vida privada dos outros funcionários, consulares ou comerciais, a fim de completar nossos fichamentos e determinar se existiam outros diplomatas que apresentavam um perfil propício ao recrutamento. Depois de um estudo avançado sobre a personalidade de X, os PSI da contra-espionagem estabeleceram que se tratava de um homem muito interessado em dinheiro. Decidiram assim que esse novo agente deveria ser autorizado a continuar seu negócio ilícito de obras de arte, mas com uma contrapartida. De acordo com as instruções das mais altas instâncias do país, a contra-espionagem exigiu do francês que ele contribuísse pessoalmente para que Cuba obtivesse financiamentos das instituições francesas encarregadas da cooperação
e do desenvolvimento nos países do terceiro mundo. Para isso, o francês devia, nos relatórios que enviasse ao Ministério das Relações Exteriores francês, apresentar a realidade política, econômica e social de Cuba de acordo com as indicações fornecidas pelos serviços secretos cubanos. X obedeceu e pôde continuar com suas atividades, sem saber, no início, que continuava sendo vigiado. Claro está que esse controle permitiu comprometê-lo ainda mais e pedir-lhe sempre mais informações. Que eu saiba, esse senhor continua sendo diplomata do Ministério de Relações Exteriores de seu país.